Se Jesus fosse falar algo a respeito da tua fé, o que ele diria? Se Jesus fosse classificar a sua fé, ou se ele fosse quantificá-la, que nota o Senhor Jesus daria para a tua fé? Na palavra de Deus, querido amigo e irmão, há um homem acerca do qual Jesus disse que a fé dele era admirável. Nós vamos ler este texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos de 1 a 10. Ouça a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aquele dia foi um dos dias mais apoteóticos do ministério do Senhor Jesus. Ele havia terminado de pregar o maior sermão da história. Mateus, no capítulo de número 8, nos diz que quando o Senhor desce do monte, ele cura o leproso que pediu: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Entrando em Cafarnaum, ele cura, querido amigo e irmão, o servo deste centurião que estava enfermo, quase à beira da morte. Depois ele cura a sogra de Pedro. E depois ele prega uma mensagem maravilhosa na porta da casa de Pedro à noite. E centenas de pessoas vão à porta da casa de Pedro para ouvirem a palavra, serem curadas pelo Senhor e serem libertas dos demônios. Em nosso texto específico, a palavra nos conta que um centurião romano, ou seja, o chefe de uma centúria, era o chefe de um destacamento de soldados romanos que tinha 100 soldados. Esse centurião era o chefe da polícia de Cafarnaum. Ele tinha um servo muito enfermo. Aquele moço estava sofrendo muito, à beira da morte. E aquele centurião, ainda que fosse romano, e romanos eram caracterizados por sua maldade e intensidade com seus escravos e com aqueles que tinham sido dominados por eles, este centurião tem um coração compassivo e ele tem o seu servo quase à beira da morte. Ele pede então aos líderes, aos anciãos, aos presbíteros da sinagoga de Cafarnaum que se dirijam ao Senhor Jesus pedindo a ele que cure o seu servo. Oh, queridos amigos e irmãos, a palavra nos conta que os anciãos de Cafarnaum dizem a Jesus: Senhor, ele é digno de que nos faças isso. Ele mesmo nos edificou a sinagoga, colocou os seus soldados à disposição para construir o lugar onde os judeus adoravam. Jesus ouve o clamor dos judeus e vai em direção à casa daquele homem. E a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor Jesus já está se aproximando da sua casa, ele manda alguém dizer com uma mensagem: Senhor, por favor, não venha à minha casa. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas manda, Senhor, uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele ilustra dizendo: porque eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho homens debaixo da minha autoridade, e quando eu digo para aquele vai, ele tem que ir. E quando eu digo para o outro vem, ele tem que voltar. E quando eu digo para o outro faça isso, ele tem que fazer. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, em Lucas capítulo 7, que Jesus se admirou da fé daquele homem e disse: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. E quando os servos daquele homem voltaram para casa, louvado seja Deus, o menino já estava curado. O nosso texto nos apresenta a fé que Jesus admira. O que Jesus diria a respeito da tua fé? O nosso texto nos apresenta os sinais da fé que Jesus admira. E o primeiro sinal da fé que Jesus admira que nós vemos no texto é a compaixão. A palavra de Deus nos diz que aquele homem tem compaixão do seu servo que está doente à beira da morte. E a compaixão dele o leva a fazer alguma coisa. Ele vai em direção aos presbíteros, aos anciãos da sinagoga de Cafarnaum, pedindo a eles que intercedam a seu favor,
para que o seu servo experimente a bênção da cura que viria pela bondade, pelas mãos de nosso Senhor Jesus, o próprio Salvador. Ao olharmos para a atitude desse centurião, nós aprendemos que a fé que Jesus admira é a fé de alguém que tem um coração compassivo. É a fé de alguém que sente a dor do outro. Ah, querido amigo e irmão, Jesus admira isso porque ele mesmo é a compaixão em pessoa. A palavra nos conta que lá em Mateus capítulo 9, quando o Senhor Jesus realizava o seu ministério na Galileia, ele ia por todas as cidades e aldeias anunciando o evangelho do reino de Deus, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doença e enfermidade no povo. E ele viu as multidões e olhou para elas como ovelhas que estavam aflitas e exaustas porque não tinham pastor. E a Bíblia diz que ele se compadeceu delas. O verbo usado para compadecer significa literalmente que se lhe reviraram as entranhas. Ele sentiu o seu estômago apertar, ele sentiu uma dor no íntimo, ele sentiu o sofrimento da multidão. E porque se compadeceu daquelas multidões, ele chama os seus servos e diz a eles o seguinte: a seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus nos ensina, amados irmãos, que compaixão não é somente sentir a dor do outro, mas é sentir a dor do outro e realizar algo a respeito. Quando você se compadece de alguém, você sofre com o sofrimento daquela pessoa, mas você se levanta e se coloca diante de Deus para ser um instrumento para que o sofrimento daquela pessoa seja aliviado. Um outro personagem das Escrituras que demonstra grande compaixão é Neemias. Neemias, depois daquela época do exílio, amado amigo e irmão, é o copeiro do rei Artaxerxes. O rei que tem um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele domina sobre 127 grandes províncias. Neemias sacrifica a sua vida virtualmente pelo rei todos os dias, porque ele é o copeiro do rei, ele bebe o vinho no copo do rei antes do rei, para que se o vinho estiver envenenado, ele morra pelo rei. Neemias tem um irmão, Anani, que foi a Jerusalém. Quando ele volta, Neemias pergunta ao seu irmão: como está Jerusalém? Como está a cidade do nosso Deus? Como está o povo? E Anani diz para Neemias que a situação lá é bem complexa. O povo está em grande miséria. A muralha da cidade está jogada no chão. As portas estão queimadas pelo fogo. E Neemias, querido amigo e irmão, ainda que fosse um homem muito rico e próspero, ele sente a dor do seu povo. A palavra de Deus diz que ele se assenta no chão e chora. E ele ora durante alguns meses, ora reconhecendo a majestade, a santidade de Deus, ora reconhecendo o pecado do povo, ora confessando o seu pecado e o pecado do povo, ora relembrando a Deus que nas Escrituras o Senhor tinha dito que quando o povo se arrependesse, Deus levaria o povo de volta para a sua terra. Naquele período, entre 4 e 6 meses, Deus vai preparando o coração de Neemias para que ele volte a Jerusalém e se torne aquele que será um instrumento para levantar as muralhas daquela cidade. Certo dia ele está triste diante do rei. Era um crime estar triste diante dos imperadores do Império Medo-Persa. Então o rei pergunta por que ele está triste. Naquele momento ele ora e ele pede a Deus que lhe dê bom termo para que o rei o libere, para que ele volte para Jerusalém, para edificar as muralhas daquela cidade. O rei libera a Neemias, dá salvo-conduto, dá o recurso das florestas do rei, e Neemias volta àquela cidade. É usado por Deus para, em alguns meses, levantar a muralha que o povo não tinha conseguido levantar em mais de 80 anos. Quando alguém se compadece, ele sai de si mesmo, ele sai do seu autoencastelamento, ele vai em direção ao outro e se torna um instrumento para a transformação de vida. Jesus diz para nós que a fé que Jesus admira é a fé de um coração compassivo. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que a fé que Jesus admira, além de ser a fé de um coração compassivo e quebrantado, querido amigo e irmão, é uma fé que dá bom testemunho. A palavra do Senhor nos diz que os líderes da sinagoga falam a respeito daquele homem. Ele é digno de que lhe faças isto. É amigo do nosso povo, nos edificou a sinagoga. Queridos amigos e irmãos, é importante termos bom testemunho. O bom nome vale mais do que um unguento, a palavra de Deus nos diz, meus amados amigos e irmãos. Ele é precioso. E a palavra de Deus diz que nós que somos servos de Deus, falando a Timóteo, o Senhor usa Paulo para dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todo cristão tem que dar bom testemunho. E aquele que prega a palavra de Deus não pode envergonhar
Ah, querido amigo e irmão, ele tem que ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Que você seja uma pessoa de bom testemunho. Se você quer ter uma fé que Jesus admira, seja uma bênção neste mundo. Pregue o evangelho com a boca, mas honre o evangelho com a sua vida. E as pessoas verão Cristo em você e acreditarão na sua mensagem. Mas ao olharmos para o texto, a palavra do Senhor nos diz que a fé que Jesus admira, além de ser uma fé caracterizada pela compaixão, além de ser uma fé caracterizada pelo bom testemunho, é uma fé caracterizada, querido amigo e irmão, pela humildade. Que os servos do centurião, junto com os líderes da sinagoga, se aproximam da casa daquele homem. A palavra de Deus nos diz que ele envia um servo para dizer: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Aquele homem se humilha diante da pessoa de Jesus. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. A palavra de Deus diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha vai ser exaltado. A palavra de Deus nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A palavra de Deus também nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Querido, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá a sua graça. Se você quer ter uma fé que Jesus admira, se arrependa dos seus pecados, se humilhe na presença do Senhor, reconheça que tudo que você tem vem da dadivosa mão de Deus e viva para a glória de Deus, não para você mesmo. Que Deus te dê um coração quebrantado e humilde, porque se você se humilhar na presença do Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar. Mas em último lugar, a palavra do Senhor nos diz que a fé que Jesus admira é caracterizada pelo reconhecimento. Aquele homem reconhece que Jesus tem autoridade sobre a palavra. Ele ilustra dizendo que está debaixo de autoridade. Ele também diz que tem homens debaixo da sua autoridade. Quando ele diz para um ir, ele tem que ir. Quando ele diz para outro vir, ele tem que vir. E quando ele manda fazer, tem que ser feito. Ele reconhece que Jesus é a maior autoridade do universo. Jesus é maior do que César. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ah, querido amigo e irmão, se Jesus é o Senhor dos Senhores, se Ele é o Filho de Deus, você tem que confiar nele e entregar sua vida a Ele, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Hoje, eu quero lhe perguntar: a sua fé é a fé que Jesus admira? A fé que Jesus admira, querido amigo e irmão, é caracterizada por compaixão, bom testemunho, humildade e reconhecimento. Que nota Jesus daria à sua fé? Meu sincero desejo é que a sua fé esteja posta no Filho de Deus, pois foi Ele quem te amou e deu a vida na cruz para te salvar. E então assim você terá a fé que Jesus admira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você também quer ter acesso a outros materiais produzidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil por meio da APECOM, a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, você pode fazer isso acessando a nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. O endereço está aparecendo aí na tela, é o multi com i no final, .ipb.org.br. Lá você vai encontrar, além do programa Verdade e Vida, inúmeros outros programas com mensagens devocionais, programas infantis, musicais, documentários, muita coisa que eu tenho certeza irá abençoar ricamente a sua vida e vai te ajudar na jornada que nós temos, onde somos conduzidos por Deus no caminho da maturidade. Mas semana que vem nós estaremos de volta, no mesmo horário, no mesmo canal, apresentando as mesmas verdades do Evangelho, que são capazes de fazer novas todas as coisas. Que Deus te abençoe ricamente.